O Reino Unido começou hoje a vacinar a população contra a Covid-19. Uma senhora de 90 anos foi a primeira a receber a injeção. O governo do Brasil negocia a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, a mesma que está sendo aplicada no Reino Unido. 4 leões testam positivo em zoológico da Espanha. Deputados destruíram o parlamento na República Democrática do Congo. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. No Reino Unido, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já começou. Uma britânica de 90 anos foi a primeira a receber a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Margaret Keane disse que não doeu e estimulou as pessoas a se vacinarem. Eu digo para irem em frente. Vão porque é de graça e é a melhor coisa que aconteceu até o momento. Então vão em frente, é o que eu digo. Se eu posso, então você também pode. O governo britânico decidiu dar prioridade a idosos, cuidadores e profissionais da saúde na campanha de vacinação iniciada nesta terça. O Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia, com mais de 61 mil mortes confirmadas, é o primeiro estado ocidental a autorizar o uso de uma vacina contra a Covid-19. E o Ministério da Saúde informou que o governo do Brasil está negociando a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. A intenção de compra deve ser assinada ainda nesta semana. Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que avançam as negociações para a compra de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em parceria com a BioNTech. O imunizante deve ser fornecido no ano que vem, mas ainda sem data definida. Segundo a pasta, os termos do acordo devem ser finalizados ainda nesta semana, com a assinatura do memorando de intenção. O governo federal havia anunciado somente uma parceria para a pesquisa e produção nacional da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. Nos últimos dias, o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, e técnicos jurídicos da pasta se reuniram com representantes da Pfizer. O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para informar que a futura vacina contra a Covid-19 deve ser distribuída de forma gratuita para toda a população. Ele acrescentou que, a partir da certificação da Anvisa, o governo brasileiro vai ofertar a vacina a todos os brasileiros. Segundo o Ministério da Economia, não vão faltar recursos para que todos sejam atendidos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que entrou em contato com o Instituto Butantan para tratar da compra da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Eduardo Leite é do PSDB, mesmo partido do governador de São Paulo, João Dória. Ontem, Dória anunciou que a vacinação no estado deve começar no dia 15 de janeiro. Puxada pelos preços de alimentos e combustíveis, a inflação acelerou em novembro e registrou a maior alta para o mês em 5 anos. Também foi o pior resultado do IPCA mensal desde dezembro do ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, avançou 0,89% em novembro. Segundo o IBGE, a maior variação veio, mais uma vez, do grupo de alimentação e bebidas. Esse foi o pior resultado para um mês de novembro desde 2015, quando o indicador foi de 1,01%. No acumulado em 2020, o IPCA registra alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31%, acima do centro da meta de inflação do governo para este ano, que é de 4%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em novembro. Os destaques são para a alimentação e bebidas, com alta de 2,54%. No grupo de alimentos, os maiores aumentos foram para a batata inglesa, o tomate e o óleo de soja. Já nos transportes, com 1,33% de elevação. O custo foi puxado pelos combustíveis, como a forte elevação do etanol. A alta nos preços atingiu todas as 16 regiões pesquisadas pelo IBGE. O maior resultado ficou com Goiânia e o menor com Brasília.
O Ministério da Educação mudou a previsão de retorno às aulas presenciais em universidades. As instituições de ensino superior devem retomar as atividades a partir de março de 2021. O MEC publicou uma nova portaria em que estabeleceu que as instituições de ensino superior devem retomar as aulas presenciais a partir de 1º de março de 2021, desde que sigam os protocolos de prevenção da Covid-19. A medida altera a decisão anterior, que previa a retomada a partir de 4 de janeiro. Até a data, os alunos devem continuar com as atividades virtuais. Depois disso, os recursos digitais só devem ser utilizados em caráter excepcional e complementar. A nova portaria acrescenta que os prazos ainda podem ser modificados dependendo do avanço da pandemia em cada região. Com isso, as atividades letivas presenciais devem considerar as condições sanitárias locais. Em caso de mudança, o MEC deve ser comunicado em até 15 dias. A partir de hoje, a Caixa começa a pagar o abono do PIS para quem não tem conta no banco. E não é necessário ir até uma agência da Caixa. O dinheiro vai ser depositado em uma conta poupança social digital e o trabalhador pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Nessa primeira semana, recebem os trabalhadores que fazem aniversário em julho, agosto, setembro, outubro e novembro. A Polícia Federal em São Paulo faz hoje uma operação para combater uma associação criminosa responsável por praticar fraudes em cartões de créditos de diversas bandeiras operados pela Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal em São Paulo para apreender objetos que auxiliem nas investigações. Empresários brasileiros já começaram a planejar um início de 2021 mais otimista. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos empregadores espera uma breve retomada de contratações. Após um longo período de incertezas com os efeitos da pandemia, empresários brasileiros já esperam um novo ano com mais trabalho e otimismo. Após 2 trimestres seguidos com indicadores negativos, o índice de intenções de contratação no Brasil para o primeiro trimestre de 2021 é de 10%, um crescimento de 13 pontos percentuais em comparação com o trimestre anterior. Os dados são da pesquisa de expectativa de emprego do Manpower Group. Mais de 600 empregadores brasileiros foram entrevistados na segunda quinzena de outubro. A pesquisa revelou que 54% dos empresários mundiais esperam a retomada no período de até 1 ano e outros 23% prevêem uma reação no mercado de trabalho entre 4 e 9 meses. Na época, 17% acreditavam em um retorno no primeiro trimestre e outros 5% dos entrevistados achavam que os níveis de contratação nunca iriam retomar os índices anteriores à pandemia. Os resultados colocam o Brasil entre os 5 países com os planos de contratação mais sólidos para 2021, só ficando atrás de Taiwan, Estados Unidos, Singapura e Austrália. Já por setores, existe a previsão de aumento nas contratações em 6 dos 8 setores pesquisados, com destaque para o comércio atacadista e varejista, com previsão de alta de 15%, seguido pela indústria, finanças, construção, agricultura, transporte e serviços públicos. Depois do intervalo, a gente mostra que 4 leões testaram positivo para a Covid-19 em um zoológico da Espanha. E na Califórnia, cientistas testam uma droga que pode reverter problemas na memória de idosos. A gente volta já. A sessão no Parlamento da República Democrática do Congo foi tensa ontem. Deputados destruíram a área interna do prédio. Uma crise política na sempre inquieta República Democrática do Congo se aprofundou nesta segunda-feira. Os deputados destruíram o parlamento depois que o presidente Félix Tshisekedi decidiu eliminar a instável coalizão governista. O governo disse no último domingo que planeja formar uma nova coalizão e advertiu que pode ser forçado a dissolver o parlamento e realizar novas eleições em um país devastado por décadas de conflitos e corrupção. O anúncio gerou cenas de violência no parlamento, com os deputados destruindo mesas e cadeiras.
O Brasil já passou das 177 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos voltou a ficar em torno dos 600 por dia. O Brasil registrou mais 376 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Com isso, o número total de vítimas chegou a 177.317. O número de casos da doença aumentou em mais de 20.371 casos de um dia para o outro, totalizando mais de 6.623.000 infectados pelo novo coronavírus. A média móvel de mortes é de 599 em 2 semanas, a mais alta dos últimos 20 dias. Já a média móvel de casos segue 38% maior em relação a 14 dias, com 41.148 novas confirmações por dia. E no mapa da evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 18 unidades da federação continuam registrando alta: Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 5 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará. E apenas 4 apresentaram queda: Alagoas, Amazonas, Goiás e Rio de Janeiro. Morreu nesta madrugada, aos 58 anos, o ator Eduardo Galvão. Ele foi internado em um hospital no Rio de Janeiro no fim de novembro, com complicações provocadas pela Covid-19. O ator teve piora no quadro de saúde e chegou a ser entubado. Conhecido por atuar em várias novelas e filmes, Eduardo Galvão deixa uma filha e uma neta. Cientistas da Califórnia, nos Estados Unidos, testam uma droga que pode reverter problemas na memória de idosos. Os pesquisadores acreditam que as perdas cognitivas não são permanentes. O estudo científico pretende comprovar que os danos causados pelo envelhecimento podem ser restaurados. A pesquisa realizada em camundongos idosos pela Universidade de São Francisco, na Califórnia, com a utilização de uma droga experimental, a SHIB, conseguiu reverter problemas de memória relacionados à idade. As cobaias conseguiram restaurar funções cognitivas e tiveram as mesmas respostas que animais mais jovens. Para os pesquisadores, o efeito a curto prazo revela que as perdas relacionadas à idade podem ser causadas por uma espécie de bloqueio fisiológico reversível em vez de uma degradação permanente. O estudo publicado no jornal eLife Sciences acredita que o cérebro envelhecido bloqueia recursos cognitivos por um possível ciclo vicioso de estresse celular. E a droga estudada age na quebra desse ciclo e na restauração das habilidades do cérebro bloqueadas pela idade. Como próximo passo, os pesquisadores querem investigar a durabilidade dos benefícios cognitivos da droga. A gente volta a falar de Covid-19. No mundo todo, 67.600.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.545.000 pessoas morreram. Os Estados Unidos estão próximos dos 15 milhões de casos. Em 24 horas, quase 230 mil novos casos foram confirmados no país. 4 leões do Zoológico de Barcelona, na Espanha, estão com Covid-19. 3 fêmeas de 16 anos e um macho de 4 anos testaram positivo para a Covid-19. Os exames foram feitos depois que tratadores perceberam que os leões apresentavam sintomas da doença. Autoridades do país investigam como eles foram infectados. Recentemente, 2 funcionários tiveram Covid. O zoológico permanece aberto para o público. Os leões não tiveram contato com nenhum outro animal. Em abril, 4 tigres e 3 leões de um zoológico de Nova York, nos Estados Unidos, tiveram Covid-19. Todos se recuperaram. A região metropolitana de Santiago, no Chile, vai retornar à quarentena aos fins de semana. Lá, houve um aumento de 18% no número de novos casos do coronavírus. A medida começa a partir da próxima quinta-feira. A região metropolitana registrou por 3 dias seguidos mais de 400 casos diários.
Os moradores deverão voltar a pedir permissão para se deslocar durante os finais de semana e serão mantidas as permissões especiais para viajar dentro do país. O Chile já registrou mais de 15.600 mortos desde o início da pandemia. Os centros comerciais ficarão fechados aos sábados e domingos com a medida, apesar de estarem em plena temporada de vendas de Natal. As ações da Bolsa de Santiago, principalmente as do setor de comércio, tiveram uma forte queda depois do anúncio do governo. O Monte Everest teve a altura revisada para cima, depois de um acordo que levou décadas de debate entre China e Nepal. A altura estabelecida para a maior montanha do mundo, que fica entre os dois países, foi revelada em uma entrevista coletiva conjunta em Katmandu. 8.848 metros e 46 centímetros. O Everest ganha, assim, 86 centímetros em relação à medida previamente reconhecida pelo Nepal e mais de 4 metros na comparação com a altura definida anteriormente pela China. A diferença era motivada pelo fato de que a China fazia a medição com a base rochosa do monte e não com a camada de neve, que agora é levada em consideração. O Nepal decidiu realizar o primeiro estudo por conta própria, depois de receber informações que sugeriam que os movimentos das placas tectônicas, incluindo um forte terremoto em 2015, poderiam ter alterado a altura. A Avenida Paulista, um dos principais cartões postais de São Paulo, completa hoje 129 anos. Só que esse ano a comemoração será diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. Eventos como a Corrida de São Silvestre e a Festa de Réveillon foram cancelados. Mas nem isso abala o sentimento dos paulistanos pela avenida. São quase 3 quilômetros de extensão, por onde passam 1.200.000 pessoas por dia. A Avenida Paulista é o endereço mais conhecido de São Paulo. Paulista até no nome, como dizia um slogan do passado. Uma história que começou em 8 de dezembro de 1891, quando a via ainda era de terra e foi inaugurada. E à medida que o tempo passou, ela ficou mais moderna, com seus prédios e arranha-céus, e mais diversificada, com uma mistura de negócios e cultura. Além das atrações culturais fantásticas, de todos os espaços culturais que estão presentes na avenida, nós temos parques, 2 parques na avenida. Nós temos 3 shopping centers, nós temos centros comerciais, nós temos shoppings populares, clubes, igreja, hospitais. Então, na verdade, a Avenida Paulista entrega às pessoas, ao longo de toda a sua passarela, tudo que alguém gostaria de receber e algo mais. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, as comemorações pelo aniversário da Avenida Paulista serão mais limitadas nesse ano. O local não vai poder receber a tradicional Corrida de São Silvestre e a Festa de Réveillon. Os eventos foram cancelados pela Prefeitura para evitar aglomerações. E nem a pandemia conseguiu abalar o sentimento dos paulistas pela Paulista. Uma pesquisa feita pela FIP perguntou para 1.200 pessoas o que elas achavam da avenida. 83% delas classificaram como ótima ou boa, sendo que 60% afirmaram que a maior qualidade é a diversidade cultural. Paulista é considerada o símbolo de São Paulo, não é? Só que nunca houve algo cientificamente avaliado por que deste título. Então nós resolvemos fazer uma pesquisa junto com a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, para que a gente exatamente determinasse ou tivesse conclusão por que a Avenida Paulista é considerada o símbolo de São Paulo. E a palavra mais importante que nasceu nessa pesquisa foi exatamente a palavra diversidade. Ela é que garante às pessoas esse grande protagonismo de estar na Avenida Paulista e ter uma ampla diversidade de atividades, oportunidades ao longo da avenida que a caracterizam. E basta dar uma voltinha pela avenida para sentir todo esse carinho. Eu gosto das obras de arte que tem por aí tudo esparramado aí nos museus. É um lugar bem movimentado, tem bastante gente, muito comércio, né? Muita loja. Eu acho um lugar excelente, assim. A variedade. Tem bastante lugares para a gente almoçar, a gente que trabalha aqui no dia a dia, até mesmo precisa comprar alguma coisa, a gente tem um shopping aqui perto, acho bem bacana aqui. Eu
Acho que é o cartão de visita de São Paulo, é a minha opinião, né? Se você pegar todos os pontos assim turísticos, vamos dizer, de São Paulo, acho que a Paulista é o mais bonito. E a Avenida Paulista é perfeita, só falta a praia do outro lado. O seu Raimundo mora nos arredores da Paulista há 20 anos. Ele trabalhava em uma empresa de energia e ajudou a construir a rede subterrânea da Paulista. Você sabe quanto tempo faz? Uns 50 anos. O senhor faz parte dessa história, então? Ah, eu só faço parte da história. Né? O senhor ajudou a construir um pedaço aqui da Avenida Paulista. A parte elétrica. A parte elétrica fizemos tudo, da Light, né, na época. A rede subterrânea que funciona até hoje perfeito, foi construída naquela época. Né? Que eu amo a Avenida Paulista, eu gosto muito da Avenida Paulista. Eu já tive oportunidades de sair daqui por perto, mas aqui é tudo para mim. Aqui representa quase tudo para mim, aqui, que eu conheço muito bem isso aqui, né? E depois de morar em vários lugares, o seu Raimundo disse que quer viver na Paulista até o fim da vida. Daqui, só pro céu. E o Jornal Toda Hora, edição da tarde, fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco você confere outras informações com a Juliana Dariva. Você vai ver que a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes contra idosos. Tchau, boa tarde.